Irmão, abra sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas. Jesus já preparou tudo o que eu e você precisa, amém? Já preparou tudo. O que falta, Otávio, para mim receber? Às vezes é pouca coisa, não é muita coisa não. Lucas capítulo 5, versículo 1. Lucas 5, versículo 1. Todos pegaram o papelzinho, irmão? Todos pegaram? Hoje você vai escrever sobre prosperidade, tá bom? Eu creio que já foi informado lá, mas eu estou lhe adiantando. Escreva aí sobre prosperidade. Prosperidade, o pedido que você precisa. Prosperidade é dom de Deus. Glória a Deus. Então, escreva aí. Como diz, basta só uma palavra dele. É só isso. Basta uma palavra. Abriram o livro de Lucas. Deixa aí guardadinho o papel. Daqui a pouco eu peço para os irmãos fazer seu pedido. Tá bom? Vou dar um tempo para vocês. Estão me ouvindo bem aí atrás, irmão? Então, tá tudo bem? Então vamos lá. Lucas capítulo 1. Não, versículo 5. Capítulo 5, versículo 1. Desculpa. Lucas capítulo 5, versículo 1. Acompanha aí comigo. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando azeite. E, entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse-lhe a Simão: faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas, porque mandas, lançarei a rede. E, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois o que espanto se apoderará dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, e filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, e de agora em diante será pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Diga glória a Deus. Curva sua cabeça, vamos fazer uma oração. Ó Deus, Pai, aqui, meu Deus, há uma revelação tremenda do Senhor para o nosso coração. Senhor, nada, Pai, nada que venha atrapalhar, tudo que possa seja caído por terra, Pai. Toda escama, tira toda escama dos nossos olhos e abre o nosso coração, Senhor, para receber a semente que é a Tua palavra. Meu Deus, usa-me, Senhor, como instrumento em Tuas mãos. E assim, meu Deus, eu Te louvo, Te agradeço em nome de Jesus. Você crê, diga amém. Amém? A Bíblia aqui, irmão, eu li todo o texto, mas eu vou por parte, para você entender.
Eu tirei desse texto 3 passos que fez com que Pedro almejasse o grande milagre extraordinário que a Bíblia descreve. E ao início do texto diz que haveria uma grande multidão. Se você for ler todos os evangelhos, onde fala de Jesus, tinha uma grande multidão. Grande multidão. E engraçado, irmão, que toda essa multidão, ali tinha gente para tudo. Tinha uns que era para ouvir, tinha outros que era para criticar, tinha outros que era para talvez zombar, e tinha outros que talvez era só por curiosidade. Vamos dizer, quem é esse Jesus? Que ouvimos falar que cura, que faz milagre, que faz algo diferente, que os outros não fazem. Quem é esse rei dos judeus? Tinha muitos que estavam ali por estar. Entenda uma coisa, irmão. E nem todos que estavam naquela multidão eram curados, eram libertos, recebiam o seu milagre. Por quê? Por que não era curado se estava diante daquele que poderia todas as coisas? E escute o que eu vou te falar, irmão. Muitas das vezes acontece nos dias de hoje. Felizmente, na igreja, todos estão aqui, ó. E nós estamos representando o quê? Uma multidão. E todos estão diante de quem? Da palavra de Jesus. Palavra de Deus. Então, a palavra está sendo ministrada a todos. Mas por que nem todos recebem de Jesus? Por que nem todos são abençoados? Por que nem todos conseguem subtrair de Jesus o seu milagre? Vou te mostrar em 3 passos como foi que Pedro conseguiu aquilo que ele tanto almejava. Porque você viu que o texto descreve que ele passou a noite toda pescando, e eles não apanharam nada. Por quê? Tudo na nossa vida, irmão, tem um propósito. Talvez você não saiu da sua casa hoje para vir aqui a esse lugar só para vir. Talvez você pensou, eu vou lá só para ir mesmo. Não, Deus tem um propósito na sua vida, e você talvez nem imagine. Amém? Talvez Pedro não entendia nada daquela pescaria. Não, talvez todas as outras pescas de Jesus, ou as pescas de Simão, ele subtraía peixe, trazia ali, porque ele vivia daquilo, e era dali que ele levava o sustento à sua família. Só que nesse dia nada apanhou. Por quê? Quero que você lê comigo aí só capítulo 5, versículo 1. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Diga assim: ouvir a palavra de Deus. O que estava fazendo? Ouvindo. Entenda uma coisa, irmão. O primeiro passo que eu quero mostrar para a igreja é que há diferença, como você já tem ouvido muito falar, de ouvir para escutar, né? Ouvir é quando eu dou atenção. Ouvir é algo que eu presto atenção. Ouvir, eu estou ali atento. Escutar, irmão, quem tem os ouvidos bons, ele escuta tudo. Você está aqui ouvindo a palavra, mas você está escutando o barulho do ar-condicionado. Você está ouvindo a palavra, mas está escutando o som do carro que passa lá na rua. Entendeu? Então escutar, teu ouvido vai escutar muitas coisas. Uma caneta que cai no chão, uma garrafa que cai, tudo isso você escuta. Agora ouvir é diferente, irmão. Ouvir é dar atenção. Então aquela multidão estava naquele meio ali, e Pedro, Simão, ele estava chegando à borda do lago. Ele estava vindo ali, chegando à borda, e ele ouviu. Ele ouviu aquela voz daquele homem. Então o primeiro passo, irmão, quando você sair da sua casa, venha para ouvir a palavra. Venha para se dedicar mesmo. Sair de casa, pai, eu vou ouvir o que vai ser pregado. Eu vou ouvir se realmente tem sentido. Ouça a voz de Deus, porque através da palavra, irmão, é que vai gerar fé no teu coração. Amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Então Pedro, era quase impossível ele fazer algo a Jesus se não fosse a ouvir. Então ele ouviu falar, ele ouviu Jesus falando na areia. E depois de ouvir, irmão, outra coisa muito interessante, que muitas vezes nós damos ouvido,
Não, nós queremos só que Jesus ouça. Quando você ora, você pede: Senhor, ouça a minha oração. Eu estou sofrendo tanto, eu estou passando tanta luta, eu estou enfrentando tanta batalha. Ouça. E você, quando se ajoelha, você ora, irmão, e quer que Ele te escute. Incline os ouvidos para te ouvir. Às vezes é um momento de dificuldade, às vezes é doença, às vezes é no mundo espiritual uma fraqueza, uma moleza no corpo. E tudo isso você quer que Ele te escute. Amém? A gente quer que Ele ouça. E Ele vai ouvir? Vai. Só que para Deus te ouvir, irmão, atentamente, você também precisa ouvir Ele, irmão. Às vezes Ele tem dado cada palavra a você, mas você não tem dado crédito. Você não tem dado crédito, você até escuta, acha até bonito, mas não dá crédito, irmão. Como que Deus vai te ouvir se você não dá ouvido a Ele? Talvez através da sua oração Deus diz: meu filho, sai do pecado, anda por aqui, sai daqui, venha para cá. Mas você até escuta, mas não dá ouvido. Então como que Jesus vai te ouvir? Mas só que nós, irmão, desculpa eu ser bem sincero, muitas das vezes nós queremos fazer o Senhor como o nosso garçom, irmão. A gente queremos só ser servido, mas nós não queremos servir. Mas nós temos que ser grato por tudo que Ele faz por nós. Amém? Às vezes, irmão, pode ter certeza, muitas das vezes nós pensamos que nós vencemos na vida porque pelo nosso mérito. Lógico que o seu mérito, ele vai fazer você crescer. Mas imagina só: Otávio, eu tenho meu carro porque eu trabalhei e eu consegui, foi com o meu suor. Amém, irmão? Eu tenho minha casa própria porque eu trabalhei e eu consegui com o meu suor. Amém? Mas será, se Deus não te der saúde, será que você tinha conseguido, irmão? Se você estiver no leito no hospital, doente, que está repreendido em nome de Jesus, como é que você vai conseguir algo, irmão? Se não for pela saúde. Então quem que te dá saúde? Será que teu pai e tua mãe conseguem te dar saúde desde bebê até a consumação do século? Ele não vai te dar saúde. Quem vai dar saúde a nós? É Ele. Amém? É Ele quem vai te dar, irmão. Então por isso que nós temos que ser gratos. Para isso eu tenho que ouvir a voz de Deus, para Ele me ouvir também. Quero que eu vou, marca Lucas, deixa marcado, vai lá para o livro de Salmo, por favor. Abra lá no livro de Salmo 116. Salmo, capítulo 116, versículo 1 e 2 só. Glória a Deus. Olha o que ele fala: amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha o que ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha o 2: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. O salmista aqui está dando um exemplo para nós, irmão. Então ele ama o Senhor porque o Senhor ouviu a oração dele, ouviu a voz dele, ouviu a súplica. Então se ele ouviu, é porque o salmista também ouviu a voz de Deus. Então, irmão, é isso que nós temos que fazer. Sai da sua casa, vem para ouvir a palavra. Está em casa, se ligar o som, ouve um louvor. Ali até mesmo na hora que você lê um livro, uma Bíblia, irmão, quando você lê que Deus fala, atenta, dá ouvido. Não só ouve, mas pratica. Porque quando nós ouvimos e praticamos, o negócio vai andar, irmão. E Simão, ele ouviu e praticou. Vamos ler, volta lá em Lucas. Por favor, volta lá para Lucas. Quero mostrar para você o segundo passo de Simão. O primeiro passo é que ele ouviu. O segundo, versículo 2, capítulo 5, versículo 2 de Lucas. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago,
E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando o azeite. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Dá uma pausazinha aí. Segundo passo, irmão. Primeiro ele ouviu a palavra, ouviu Jesus pregando. E o segundo, ele está lavando a sua azeite, o barco. Aí Jesus vai e chega ali, negocia com ele, conversa com ele, e diz: Simão, ajeita aí teu barco aí para mim ministrar melhor, porque daqui a multidão está apertando, não está conseguindo todo mundo ouvir. Simão, irmão, por vários motivos, o Simão tinha para responder Jesus, vários motivos. Talvez Simão já tinha até se encontrado com Jesus, mas aquele foi bem próximo. E Simão chega para Jesus, ele poderia ter falado: ô Senhor, ô Mestre, eu tenho trabalhado a noite toda, eu estou tão cansado, estou tão exausto, fisicamente, mentalmente, emocionalmente, tudo. Porque fisicamente, irmão, imagina só, você quando não dorme a noite toda, não precisa estar trabalhando não, basta ser aquela noite que você não conseguiu dormir bem, basta aquela noite que você estava com um incômodo no corpo, a coisa andou, e você não dormiu bem. Pela manhã, tu está bem, irmão? Tu está disposto? Está assim bem, feliz? Está nada, irmão. Imagina Simão, que tinha trabalhado a noite toda. O homem desse, ele estava exausto, irmão. Ele estava cansado. Ele estava preocupado, porque ele não ia levando nada para a sua família. Só porque ele ouviu aquele homem falar, agora ele serviu. Segundo passo, irmão, é servir a Deus. Segundo passo. Talvez você até tenha ouvido. E servir, será que você está servindo da forma correta? Será que você tem servido a Deus da maneira como Ele quer que você sirva? Por quê? Porque servir, irmão, às vezes você pensa que servir é só dar financeiramente à igreja, mas às vezes Deus não quer nem isso. O Senhor, Ele quer de você talvez servir o seu corpo como uma oferta. Quando você vier à casa de Deus, vim como uma oferta. Não vim murmurando, não vim, irmão, porque alguém está lhe forçando você vir. Não vim porque tem alguém, vamos, não. Vem servir a Ele com alegria, irmão. Vem servir a Ele com dedicação. Que às vezes falta tão pouco para você gerar o seu milagre. Falta tão pouco para você almejar aquilo que você tanto tem buscado a Deus, tem orado. Talvez você tenha falado: Senhor, eu tenho te ouvido tanto a tua voz, eu tenho ouvido tanto, mas será que está servindo de forma correta? E esse aqui, irmão, é um servir que eu digo à igreja: irmão, sirva de corpo e alma, porque o Senhor Jesus, Ele só tem o melhor para cada um de nós, amém? Ele não vai ter o pior, irmão. Às vezes você pode até querer desistir, devido à caminhada longa, a gente quer voltar para trás. Tem dia que você vem assim à força: poxa, acho que eu não vou mais não está servindo de nada, não estou conseguindo o que eu quero. Irmão, eu digo para você que isso é algo do inimigo botando você para distanciar daquele que pode todas as coisas, amém? Aquele que tem o ouro e a prata para lhe dar, irmão. Só Ele tem isso, irmão. Só Ele tem palavra de vida eterna para nós, irmão. Aonde Ele quer que cada um de nós prossiga para o alvo, que é o Santo dos Santos, amém? Então isso, irmão, Simão aqui, ele deu a entender. Então ele fez o que? Vou servir esse homem. Ele serviu. Jesus pega o barco, pede para ele afastar, e o Senhor começa a ministrar. Aí prega, fala do amor dele. E Pedro já estava no segundo passo. Simão, ele estava ouvindo, começou a ouvir mais, e aí gerou fé, e aí começou aqui, ele serviu. Está aqui, ó, pode ir lá. Mesmo cansado, mesmo exausto, ele gerou fé, ele vou servir. Não sei nem quem é, mas eu vou servir. E quando tu serve a Deus, irmão? Quando você serve de corpo e alma? Versículo, vamos continuar. Versículo 4. E quando acabou de falar,
disse a Simão: faze-te ao mar alto e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E aí, Jesus viu que ele ouviu a palavra, Jesus viu que ele serviu. Aí faltava uma coisa para Pedro, só uma, dos terceiro passo, irmão: obedecer. Diga comigo: obedecer. Obedecer, só essa. Porque imagina só a cena: Pedro, Simão, ele chegou e ouviu a palavra, ouviu Jesus falando bonito, ensinando do reino, da fé, que você vai se arrepender, e você vai ganhar o reino de Deus, e falou a verdade. Ele achou bonito. E Simão serviu. Está aqui o barco, vai lá, mesmo cansado, pode ficar à vontade, serviu. Mas imagina, irmão, a cena: se ele não obedece, tinha gerado um grande milagre? Sim ou não? Tinha não. Então, é para nós refletir, irmão. Será que o milagre que você precisa, será que a bênção que você tem tanto buscado, será que aquele projeto que você tem tanto colocado nas mãos de Deus, não chegou até você? Talvez não é nem pecado, irmão. Às vezes é só obedecer. É fácil ouvir, servir e obedecer. Eu sei que é difícil lá fora obedecer a palavra de Deus. Por quê, irmão? Porque o pecado sempre está à porta. O pecado, ele sempre bate para que nós se desviemos. Sempre ele está batendo na porta, irmão. Mas aí é a hora de você dizer: eu vou obedecer. Amém? Sempre guarde essa palavra, irmão. Quando você estiver lá fora, diante da dificuldade, diante de um algo fácil que vem a você, distante de tudo, você está dizendo: aqui eu posso tocar, ninguém vai ver, não tem ninguém vendo. Aí você lembra dessa palavra: eu vou obedecer. Porque obedecer, irmão, é melhor de que sacrificar. Amém? Isso é o próprio Jesus que fala: melhor obedecer de que sacrificar. E o Simão, mesmo cansado, mesmo exausto, ele obedeceu. Quando ele obedece, aí gera um milagre, aí gera algo sobrenatural, algo que ninguém entende, irmão. Porque quando Jesus faz, é para enlouquecer mesmo. Jesus faz algo, irmão, que vai enlouquecer o mundo. O homem não entende como é que ele faz. Amanhã vai haver a nossa reunião com o missionário R.R. Soares. Entrando no assunto aqui, eu quero que todo mundo, irmão, que tenha colocado seu nome, vamos chegar junto com a gente, para a gente levar uma caravana bem bonita. E leva no teu coração, irmão, para ouvir, para servir a Ele. Servir como, Otávio? Do jeito que você vai aqui, já vai dedicando. E seja obediente, irmão, que a tua obediência vai gerar o teu milagre, vai gerar a tua fé e vai trazer a tua vitória no nome de Jesus. Amém? Então é isso, irmão. Então o homem de Deus está vindo aí para trazer uma enxurrada de bênção, uma unção tremenda sobre as nossas vidas. E eu creio que grandes coisas vão acontecer naquele lugar. E os seus olhos há de contemplar, irmão. Eu digo isso porque eu vi na outra vez que eu fui, irmão. É muito milagre. Irmão, você olha e até, Deus me perdoe, mas até a mente da gente quer duvidar, irmão. Duvidar do que acontece de milagre, irmão. Eu fui ver com meus olhos uma senhora chegando no carro, que eu estava na porta, quando uma senhora chegou lá na sede, irmão, na outra vez, só fugindo aqui um pouco do assunto, que ela vinha com a bengalazinha, irmão, e com o braço, eu não sei se é filho, é neta, sei que era com outra senhora mais nova, e a senhora vinha com a bengala, irmão, se arrastando, irmão. E na hora que o missionário chamou lá na frente, que tinha problema nas pernas, joelho, tudo, chamou, irmão, a mulher ficou andando, entregou, foi uma bengala, ficou andando no corredor, misericórdia. Eu fiquei me pertinho olhando, meu Deus, só Jesus, irmão. Mas Ele pode, porque Ele disse que é me dado todo o poder
no céu, na terra e debaixo da terra. Amém? Isso foi dado a ele. Então ele tem todo o poder, irmão. O Simão olhou para ele e disse: como é que é a história? Para mim ir para ali jogar a rede? Simão, irmão, ele era perito no que fazia. Simão, ele era pescador. O pescador, ele sabe onde estão os peixes, irmão. Ele sabe as fontes. Pergunta aí o Paulo aí que ele sabe. Verdade, irmão. Quem pesca, ele sabe já. É igual um caçador que sai para caçar. Ele já sabe mais ou menos onde é que está a caça. Pedro já disse: Senhor, eu tenho trabalhado a noite toda, Senhor. Eu sou acostumado nisso aqui. Todo dia eu trago peixe. Por que hoje não veio? Irmão, tudo tem um propósito na nossa vida. Talvez naquela noite, Jesus já sabia e disse: ele não vai pescar nada. Porque, olha para mim aqui, revelação de Deus, irmão. Pedro estava atrás de quê? Peixe. Sim ou não? Só que Jesus estava atrás de pescar o peixe. O Pedro, Simão. Para quê? Para que Pedro ganhasse alma e não pescasse peixe. Entenda isso. Jesus já sabia e disse: eu vou pescar ele para pescar minhas almas e não peixe. Só que Pedro estava querendo peixe. Mesmo assim, Jesus diz: eu vou realizar o sonho dele, que é para ele entender quem é que ele está do lado. Amém? Olha o que ele fala. Continua. Estamos onde? No 5. Capítulo 5, versículo 5. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas por que mandas, lançarei a rede. Olha vocês. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se a rede. Vamos continuar. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que eu fosse e ajudasse. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pico. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Até aí tá bom. Até aí tá bom, para. Simão, quando viu aquele grande milagre, estava se rasgando as redes, ele obedeceu, foi, recebeu. O milagre foi tão grande que só o barco dele não cabia. Ele chamou os colegas: vem me ajudar, que é muita coisa. Deus, quando faz, irmão, ele faz é sobrenatural. Amém? Ele faz é transbordando, é recalcado, é sacudido mesmo. Assim como ele fala lá no livro de Lucas: é melhor dar do que receber. Quando tu serve a Deus, irmão, quando tu ouve a voz dele e quando tu obedece, não tem nada para dar errado. Tudo vai ter que dar certo. Por quê? Porque é ele quem está no controle. Diga glória a Deus. É ele quem está no controle, não é outra não. É ele. Se ele está no controle, irmão, deixa eu dizer algo para você, irmão. Se Deus mandar, escuta isso, se Deus te mandar, vai. Porque se ele manda, ele se responsabiliza. Amém? Glória a Deus. Então Simão foi, obedeceu e disse: eu estou cansado, mas eu vou. Obedeceu, as redes estavam se rasgando. Aí Simão olha para ele e disse assim: ó, mestre, ausenta-te de mim, porque eu sou quem lembra? Pecador. Irmão, quem é que não tem pecado, irmão? O próprio Jesus diz: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmão, todos nós pecamos. Todos nós pecamos. Mas deixa eu te dizer, não é o teu pecado que vai impedir de Jesus gerar o teu milagre. Não é o teu pecado que vai impedir de Deus realizar aquilo que você colocou no teu coração. Por isso que o propósito do papel diz: basta só uma palavra dele, irmão. Só uma é o suficiente para fazer tudo novo, tudo acontecer. Precisa muita coisa dele. Então Simão, ele entendeu que, poxa, eu sou um pecador, eu não mereço, afasta de mim, tu és santo. O próprio Simão já entendeu que ele era santo. Mas irmão, como eu tenho dito no meio da mensagem, Simão não entendia, Jesus já sabia. Jesus, por isso que eu disse no começo, como que é o tema? Jesus já preparou tudo o que você precisa. O Simão não entendia nada,
Mas Jesus já tinha preparado. Eu disse: aquele homem, eu sei o que ele precisa. Ele precisa de uma boa pesca. Eu vou dar a boa pesca a ele. Se ele fizer o quê? 3 passos: ouvir, servir e o quê? E obedecer. Eu vou só ver isso dele. Assim, irmãos, somos nós. Muitas das vezes nós estamos aqui numa reunião como essa, mas você não está entendendo nada. Talvez você não receba nada porque... Por que está faltando? Talvez esses 3 passos. Muitas pregações já saiu daqui ao teu coração, ministrada pelo nosso pastor. Mas talvez, será que não é uma dessas 3 que está faltando? Ouvir a Deus com mais atenção, deixar de escutar, porque escutar todo mundo escuta, quem tem audição boa. Ouvir mais com atenção, servir mais a Ele sem a murmuração, sem vir reclamando. Muitas das vezes você pensa: poxa, oh meu Deus, hoje é domingo, tão bom de eu estar em casa, deitado, descansando, tão bom, mas tem que ir para a igreja. Aí já diz assim: oh meu Deus, eu vou mesmo fazer a minha parte. Não, não faz isso não. Jesus não vai se alegrar disso não. Você pode até vir, mas aí não vai receber. Por quê? Porque não está servindo como Simão serviu. Mesmo cansado, mesmo exausto, ele serviu. Quando ele serviu, o Senhor disse: só falta uma. Eu vou pegar ele agora, só falta uma. Vai, lança teu barco aquele lado ali. Aí Jesus ficou só olhando, né? Será que ele vai obedecer? Será que ele vai? Eu sei que ele já passou a noite toda. Eu sei que ele está cansado. Eu sei que ele ainda gastou esses tempinhos comigo, que ele poderia ter ido embora. Será que ele vai? Aí Simão diz o quê? Senhor, tenho passado a noite toda trabalhando, mas como o Senhor está mandando, como o mestre está mandando, eu vou. Ele foi, irmão. Ele foi pelo quê? Pela fé. Simão já tinha talvez rodado aquilo tudo. Ele foi pela fé. E quando chega, gerou o milagre, irmão? Gerou aquilo que ele precisava? Ele saiu dali feliz? Sim. Só que quem saiu mais feliz foi Jesus. Olha o final da história. Versículo 9. Pois que o estampo se apoderará dele, o espanto se apoderará dele, e de todo o que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito, e de igual modo também de Tiago, João, filho de Zebedeu, que era companheiro de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: olha o que o Senhor fala: não temas, de agora em diante será pescador de que, igreja? De homem. Outras diz de alma. Está vendo aqui como foi a pesca? Simão pescou peixe e Jesus pescou Simão. Simão agora, irmão, ele não é mais aquele pescador de peixe, mas é um pescador de alma. Amém? A primeira pregação desse homem ganhou 3.000 pessoas, só pregando só o arrependimento. Não tinha muita coisa não. Arrependeis, que é chegado o reino de Deus. Só isso. Mas aí esse homem foi um homem tão usado por Deus, tão usado, porque ele fez as 3 coisas. Ele só ouviu, serviu a ele e obedeceu. 3 coisas simples. Esse homem foi um homem que até a sombra que ele passava, ele curava, irmão. Esse era o Simão. De Simão ele chamou-se Pedro, que era uma rocha. Amém? E eu quero trazer aqui para nós finalizar, irmão, lá no livro de Mateus. Vai lá em Mateus, para nós entrar no propósito do papel. Basta uma só palavra. Mateus capítulo 8. Está dando para você entender, irmão? Estou indo muito rápido. Quero que você entenda e saia dessa noite aqui, irmão, com essa palavra fervorosa no seu coração, ardente mesmo. Diante de qualquer coisa, você saiba que o Senhor sempre está para te ouvir. Só que muitas vezes nós queremos só que Ele nos ouça. Mateus capítulo 8.
Mateus 8. Verso 5. Mateus 8, capítulo 8, versículo 5. Amém? Vamos junto. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e disse: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: eu lhe darei saúde. Presta atenção. Chegou um homem em Cafarnaum. Talvez, com certeza, esse homem também fez como Simão. Ele ouviu falar de Jesus, que Jesus curava, Jesus limpava ali os leprosos, Jesus transformava a água em vinho, e tudo isso Jesus fazia. Muito simples. Fazia na maior simplicidade do mundo. E aí ele se sentiu com um dos criados dele, estava doente, enfermo, paralítico, e estava atormentado. E aí ele vai até Jesus. Com certeza ele foi porque ele o ouviu. Então por isso que a Bíblia sempre fala, irmão, que é através do ouvir que vai gerar a fé no nosso coração. Amém? Então esse homem ouviu. Vamos continuar. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizem somente o que é a igreja? Uma palavra e o meu criado sarará. Diga glória a Deus. Irmão, não precisa muita coisa. É só uma palavra de Jesus. É só uma palavra de Jesus que o diabo cai por terra. É só uma palavra de Jesus que as cadeias se quebram. É só uma palavra de Jesus que o milagre é gerado. É só uma palavra de Jesus, irmão, que o mal ele vai ter que bater retirada. Não tem nada que se fique de pé diante de uma palavra de Jesus. Amém? Não tem nada. Então esse homem aqui, ele era um general. Ele era um homem como o Senhor Jesus, poderoso. Ele viu em Jesus o quê? Autoridade. Você vê que ele chega para o Senhor e diz: Senhor, estou com um servo meu, adoentado, paralítico, está muito atormentado. Ó Senhor, tudo bem, eu vou até a sua casa. Aí ele já rebate. Ele: não, Senhor, não precisa não. Precisa não, mas basta só uma palavra sua. Meu criado já está sarado. Irmão, isso aqui é fé. Ele ouviu e gerou a fé. Muitas vezes nós temos ouvido tanto falar de Jesus, irmão, e a nossa fé está murcha, irmão. A nossa fé está tão fria que nós não conseguimos gerar nada de Jesus, subtrair nada dele. Porque, como eu tenho falado no início, tudo que nós precisamos, Jesus já conquistou para nós. A prosperidade, a saúde, todo o dom de Deus já foi dado para nós. Basta só o quê? Nós obedecer a Ele, servir a Ele com alegria, fazer a vontade dEle, ouvir a voz dEle com atenção. Pronto. E o resto Ele vai fazer, irmão. E o centurião só falou isso. Sabe por quê? Porque o centurião, ele era o general, e ele falava assim, ó: basta eu mandar um meu dos criados, ele vai. Basta eu mandar ele vir, ele vem. Basta eu dizer vai, ele vai. Então, Senhor, a mesma autoridade eu vejo no Senhor. Manda só essa palavra. Imagina só que Jesus, irmão, ele nem falou nada. Ele nem fala: pois vai, que teu servo está curado. Olha o que ele fala para ele. Só para adiantar a história. Nós estamos no 8, no 10, vamos para o 10. E maravilhou-se Jesus. Não, vamos voltar que está bom. 9. Pois tanto eu sou um homem sob autoridade. Isso aqui é o centurião, viu? Pois tanto eu sou um homem sobre autoridade, e tenho soldado as minhas ordens, e digo este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao outro: meu criado, faze-te isso, e ele
faz. E aí Jesus olhou para ele e maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse ao que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Amém, irmão? Olha bem, esse centurião, irmão, ele não é do povo de Deus, ele é um outro povo. Até porque ele não queria que Jesus entrasse na cidade dele, na casa dele, porque ele ia dar um confronto. Jesus era de outro povo, ele não. Mas aqui o Senhor olhou para aquele homem e achou tanta fé, que ele deixou bem claro: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Aí Jesus continua: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino do céu, e os filhos dos reis serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dente. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será o quê? Feito. Está vendo? Jesus aqui, irmão, ele não falou: vai, em meu nome está curado teu servo, eu vi muita fé em ti. Ele disse isso? Falou não. Ele basta uma palavra, ele disse: olha, assim como tu está crendo, vai, pode ir. Irmão, muito bonito isso aqui. Jesus, ele para fazer o milagre, não precisa dele colocar a mão na nossa vida, não, na cabeça. Basta uma palavra, irmão. Basta uma palavra dele. É o suficiente para algo acontecer na nossa vida sobrenatural. Então esse centurião, o que ele fez? Ele foi. Como o pastor tem pregado aqui da transformação da água e do vinho, dos 10 leprosos. Isso foi muito impactante, irmão. Que Jesus manda eles só colocar águas nos tachos, e enche, e vai e serve o povo aí, pode servir. Pronto. Eles encheram com água e aí eles foram servindo, e no decorrer que eles iam andando, a água ia se transformando em vinho. E a Bíblia descreve, irmão, que o vinho era o melhor vinho da festa. É sobrenatural, irmão. O que Jesus faz é para enlouquecer aquele que não tem fé. Mas diga assim: eu vivo pela fé. Amém? Então é isso que Jesus quer ver de nós, irmão. É nós vivemos pela fé. Eu quero que você coloque no seu coração essa mensagem. Ouça a voz de Deus. Sirva a Ele com ousadia. E deixa Deus fazer o resto, irmão, porque Ele vai fazer. Só nós obedecer. Obedeça. Eu sei que não é fácil. No mundo que nós vivemos hoje, irmão, não vai ser fácil nós obedecer. Porque as coisas mundanas, elas estão diante aos nossos olhos, diante dos nossos ouvidos, e sempre está batendo na nossa porta. Mas nós temos que entender: ou eu sirvo a Deus de verdade, ou eu não vou servir. Porque o próprio Deus diz, né, irmão? Não adianta você querer servir a 2 senhores. Ou tu me serve, ou serve o outro. Mas eu creio, irmão, que essa igreja, ela serve um Deus verdadeiro. Um Deus que vai fazer algo em sua vida, o sobrenatural. E que diante de todas as batalhas, sempre coloque no seu coração: Ele está comigo. Amém? Nunca você vai estar só. Sinta isso no coração. Coloque isso no teu coração, que mesmo diante da dor, irmão, eu sei disso. É fácil a gente dizer que tem fé. É fácil você dizer que tem Jesus no coração, quando tudo está bem na tua casa, irmão. Está prosperando tudo, a geladeira tem tudo, o armário tem tudo, tua família está todo mundo com saúde. Oh, Jesus é uma bênção. Mas quando está assim, virado de cabeça para baixo a tua casa, irmão, é aquela bagunça, é a falta de alimento, é o desemprego, é a dor, é uma doença que surge, é algo que surgiu ali que não estava esperado, um prejuízo. Aí você, poxa, meu irmão, onde é que está Deus? Onde é que está Deus? É nesse momento que eu quero colocar no teu coração: Ele está contigo. Amém? Agora, passa de mão dada com Ele, irmão. Diante de qualquer batalha, passa de mão dada. Porque, irmão, a batalha sem Jesus, com Jesus, já se torna difícil.
mas com Ele nós vamos vencer todas elas, em nome de Jesus, amém? Quero que a igreja fique de pé agora, fica de pé agora para nós orarmos. Depois eu vou dar um tempinho para você escrever o seu pedido, se você não escreveu ainda. Fica de pé. Na mesma